Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa temporada. E nós estamos com material novo. Esse trimestre, durante 13 sábados, estaremos estudando sobre crescendo em um relacionamento com Deus. Nós estamos iniciando hoje esse estudo maravilhoso do quarto tema desse trimestre. E eu convido a você que esteja aqui sempre participando conosco. Como sempre, temos dois amigos aqui muito especiais que vão colaborar hoje, que vão deixar aqui ensinamentos, palavras, para nos ajudar a compreender esse assunto tão especial que temos para hoje. Mas antes, para iniciar, vou convidar um deles para que possa fazer a oração para iniciarmos esse momento. Meu amigo Oscar, por favor, você pode orar para iniciarmos? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque nesse momento vamos compartilhar da sua palavra, que possamos aprender um pouco mais e que aqueles que estão nos assistindo estejam com o coração aberto para aprender sobre Ti. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, chegou o momento de nós podermos apresentar os convidados de hoje. E eu tenho aqui um que conhece bem de onde eu vim, que é o Oscar, e também tem o Jeanson. Eu vou começar pelo Jeanson. Por favor, se apresente, diga do que você gosta, o que você faz, de onde você é. É o momento. Primeiro, boa tarde, bom dia ou boa noite. Boa noite, né? Boa noite. Só vai assistir o vídeo. Mas meu nome é Jean Anderson, eu trabalho aqui no Colégio Adventista de São José dos Campos. Sou professor de ensino religioso, sou membro ali da igreja do Bosque do Eucalipto e para mim é um privilégio estar aqui com meus amigos, Felipe e Oscar, para a gente compartilhar da palavra de Deus. Amém. E você, Oscar? Sou natural de São Paulo, trabalho, colega de trabalho do Jean Anderson. Eu leciono História aqui no Colégio Adventista de Campo Grande. Campo Grande era no Rio de Janeiro. São José dos Campos. Né? E também faço parte do Clube de Aventureiros, Aurorinha, sou capelão no clube. Você que tem filhos de 9 a 6 anos, vem aí participar com a gente, vai ser muito bom ter a companhia de vocês. E estamos aqui hoje para partilhar um pouco mais aí da lição 4, que é a importância da Bíblia. Muito bom. Então, estamos aqui hoje com dois professores. Então, você já vê aí que vai ser uma didática assim bacana e eles vão aqui colaborar bastante com a gente. Nosso tema de hoje, olha só que importante. Nessa trilha que estamos fazendo sobre crescer espiritualmente com Jesus, o tema hoje é sobre a importância da Bíblia. E eu tenho aqui a minha comigo, a palavra de Deus, e vamos falar sobre a importância dela. E a Bíblia não é apenas um livro para ser estudado de forma acadêmica ou apenas de história, como muitas pessoas talvez queiram ver a Bíblia, mas ela é um livro que vai mostrar uma narrativa do Salvador indo em busca da gente. E isso é perfeito, isso é magnífico. Para nós começarmos aqui, queria lançar já aqui uma pergunta para a gente já poder discutir. O estudo ele menciona que a gente precisa ter fome e sede da palavra, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Agora, por que a nossa atitude de necessidade, o quanto eu tenho necessidade, é o que vai determinar o que eu vou receber ao estudar a Bíblia, para que não seja um estudo vazio, uma leitura vazia. Como que vocês avaliam esse ponto? Pode ficar ali, pode falar à vontade. Eu vejo assim, na minha vida, né, uma necessidade, algo de extrema importância. Então, as minhas necessidades, elas não são negociadas. É uma necessidade, não é um capricho, não é um luxo. Então, eu vejo isso, eu coloco como prioridade. Trazendo para a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus como uma necessidade, o estudo da Bíblia é o respirar, é a nossa alimentação, é o que vai dar vigor, o que vai dar força. Então, é uma necessidade que vai me transformar para o céu. Então, eu vejo que o contato com a palavra de Deus é algo essencial. A necessidade para mim é essencial. E a Bíblia é essencial. O estudo dela, compreender a importância dela, é essencial para a nossa vida. Perfeito.
Eu, quando era criança, sempre admirei meu avô. Meu avô leu a Bíblia mais de 40 vezes. E ele se tornou cristão já em idade avançada. E eu, quando era pequeno, eu ficava imaginando, será que eu vou conseguir? E sempre tentava ali fazer estudo bíblico e a gente acaba desistindo pelo meio do caminho. Hoje eu já consegui ler a Bíblia várias vezes, faço reavivado, um capítulo todo dia. Então, assim, mesmo morando próximo do trabalho, eu acordo 1 hora mais cedo para poder ler a Bíblia. Então, não é uma questão só de leitura. Com 1 hora eu leio muitos capítulos, mas não, eu leio um capítulo e agora eu vou refletir sobre o que eu estou lendo, aplicar, né? Então, você bebe água, você come e o seu corpo trabalha isso no seu organismo. É interessante que se você comer demais, você passa mal. Se você beber água demais, o corpo só aproveita 300 ml de água ali num determinado tempo. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. Você tem a dosagem certa, você vai ler, vai refletir sobre aquilo. E a Bíblia é magnífica. Você pode ler a mesma história 50 vezes, você vai ter 50 aplicações diferentes. Então eu vejo essa importância, essa necessidade nesse ponto. Assim como eu preciso de água, eu preciso me alimentar, eu preciso da palavra de Deus. E tudo na dosagem correta. Perfeito, e a gente vê assim, as necessidades do ser humano são vastas. E a gente sabe que o ponto central da Bíblia é nos apresentar o Salvador. Mas aqui também vamos encontrar orientações sobre finanças, casamento, trato da saúde. Então, essa minha necessidade, como o Janderson trouxe, que ela é inegociável para a nossa vida, é como a gente fala assim, eu preciso recorrer àquilo que orienta como vai ser a melhor vida do ser humano aqui na Terra. É a Bíblia. Então, não tem para onde fugir. E o bacana não, né? O interessante... É o bacana, isso aqui foi um ato falho. O interessante é que o inimigo ele cria artimanhas, estratégias para encher o nosso dia de atividades, fazer com que tenhamos muita coisa a fazer, a ponto de possivelmente nos atrapalhar no que a gente tem que fazer, que é ir na palavra, ir na fonte. E eu que... Pois não? Eu fiz uma experiência com os meus alunos de ler, decorar ali os livros do Novo Testamento, né? Os alunos do primeiro ensino médio. Foi uma aula bem legal, assim, foi bem interessante. E eu expliquei para eles em determinado momento o seguinte: o banho, a alimentação, a água são necessidades. A gente consegue ficar um tempo ali sem tomar banho, horrível, né? A gente consegue ficar um tempo sem beber água, determinado tempo, sem se alimentar, né? Um determinado tempo. Só que você começa a desmanchar, degradar, mau cheiro, fraqueza. E com o alimento espiritual, eu vejo da mesma forma. E aí, essa questão de conhecer, e eu tive muitas surpresas, porque alguns alunos falam assim, professor, eu quero falar agora. Já sabiam de cor. Outros precisaram trabalhar, decorar, buscar, ler. Professor, onde que tem? Eu peguei minha Bíblia, dei para eles, começaram a pesquisar ali, sabe? Porque essa falta de conhecimento, a gente percebe que muitos hoje ao nosso redor não buscam, não têm esse acesso, não separam 1 hora durante a manhã ali, ou um momento do dia, para ler ali um texto, meditar, estudar, compreender, né? E colocar em prática. E aí, quando a gente percebe, a pessoa vai só se desfazendo, degradando, a sociedade vem, sabe assim, com índices altíssimos de violência, falta de amor. Quando vai perceber o que é o cristianismo ficando afastado, distante, a leitura ficando afastada, distante. Isso é perigoso. E um sintoma disso, que geralmente surge quando a pessoa fala o porquê não estudo vai na palavra, é porque não tem tempo. Uhum. Não dá. E nessa correria do dia a dia, eu queria já agora ver com o Oscar. Como que a gente pode identificar, Oscar, que a nossa agenda cheia, ela não é tanto produtividade, mas uma armadilha do inimigo para nos afastar do que a gente realmente precisa fazer, que é meditar na palavra e estar em comunhão com Deus. Como você mesmo já havia mencionado, a Bíblia tem tudo. Fala de finanças, fala de saúde, tem tudo lá. Eu lembro que uma vez, dando aula de filosofia do 3º ano do ensino médio,
uma aluna falou, como é que um homem com seu conhecimento, sua sabedoria, né, acredita em algo como a Bíblia? E aí eu falei para ela, tudo que eu sei veio da Bíblia. Meu conhecimento veio da Bíblia. Então, assim, hoje a sociedade coloca para você que você precisa ter um bom emprego, ter um carro, uma casa, viajar. Então, tudo isso é colocado para você como prioridade. Então, você começa a descartar a real prioridade, que é a palavra de Deus, que vai nos guiar a Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa prioridade. Então, tudo que nos tira do foco da palavra de Deus é uma armadilha. Então, assim, como eu disse, eu acordo uma hora antes para poder estar com Deus, ler a palavra, meditar naquilo. É como o Janderson já falou, prioridade. Se você não colocar a Bíblia como uma prioridade, ninguém vai fazer isso por você. Aí a sua agenda, ela pode até ter momentos livres. Nem todo mundo tem uma agenda de trabalho de 24 horas por dia. O ser humano aí, qualquer CLT, tem suas 8 horas de trabalho, normalmente. E aí você coloca mais coisas na sua agenda e começa a descartar as prioridades, que seriam Deus e a sua palavra. Perfeito. E quando a gente entende que é uma prioridade, aí já vamos partir para o campo de quem entende que necessita ter esse contato com a Bíblia. Então a pessoa também vai entender que ela vai ter uma autoridade, porque é a palavra de Deus. E ela tem autoridade para ensinar, para repreender, para corrigir, porque ela traz esse arcabouço de conhecimento para a nossa vida. E agora também, perguntando aqui para o nosso amigo G. Anderson, quando a gente vai para a Bíblia para poder estudar ela e ver qual é a palavra de Deus, nós podemos cair no erro de interpretar da nossa forma. Existem até pessoas que têm uma prática, quero ver o que vai falar para mim. Aí abriu a Bíblia, essa página aqui, fechou o olho, botou o dedo, Deus vai falar comigo agora sim. E a gente entende que não vai dessa forma. Então como é que a gente pode evitar de ter o erro de interpretar do nosso jeito? Né? A partir do momento que a gente pegou a Bíblia, agora eu vou interpretar do meu jeito. Como é que a gente pode evitar esse erro? Olha, isso é um perigo real, né? A gente, seres humanos falhos, né, pecadores, a gente tem a tendência de ler a Bíblia para confirmar algo que a gente já acredita. Então, deixa eu caçar na Bíblia aqui algum texto que vai confirmar, porque a minha ideia é muito boa e eu preciso justificar isso. Então, a gente vai com essa ideia já formada, né? Isso é um erro, ignorando, esquecendo que o principal poder transformador dela. Eu tenho que ir com humildade. A gente pode forçar interpretações equivocadas, inventar histórias, erros doutrinários, pode deturpar toda assim, uma mensagem linda que estava sendo pregada e construída, porque eu quis interpretar meu jeito para me agradar, né? Fazer com que Deus faça aquilo que eu quero, né? E não a vontade dele. Isso é muito complicado. Quando a gente coloca nossas opiniões acima da palavra, a gente corre o risco de adaptar Deus à nossa vontade. E é um erro. Isso tem que ser o contrário. A gente tem que se adaptar à vontade de Deus, né? A gente pode justificar atitudes erradas, texto fora de contexto. Para justificar uma atitude, a gente arruma lá um texto fora de contexto. Criar uma verdade pessoal, a minha verdade, né? Quando a gente lê um texto, isso é bem complicado. Perdemos a direção. O certo é para direita, todo mundo caminhando ao contrário. Então isso é muito perigoso quando a gente coloca do nosso jeito. E nos afastamos do propósito de Deus. E aí, o que a gente pode fazer? Eu anotei aqui, orar, deixar a Bíblia explicar. A gente quer explicar a Bíblia. Não, a Bíblia mesmo vai explicar pra gente. Ora, deixa a Bíblia explicar. Estudar com humildade. Senhor, me faça entender. Eu preciso compreender. Isso é importante. Considerar o contexto histórico. Né, meu professor de história aqui, ó. O contexto histórico, cultural, literário. Perfeito. Tudo isso faz parte do processo, né? E centralizar em Cristo. Quando a gente não centraliza em Cristo, fatalmente a gente vai cair no erro e no engano. Perfeito. Então, tiveram aí
vamos dizer assim, as dicas, né, de como que a gente pode ir à palavra de Deus, mas não fazer a nossa vontade, do nosso jeito. Porque a palavra é a de Deus, e já emendando naquilo que eu vou abordar, a lição trouxe um assunto, falou que em 2017, a revista Time, a revista americana, ela botou ali uma capa onde dizia assim: a verdade está morta? Uma pergunta. A verdade está morta? E a gente vive no tempo do relativismo. Sim. Cada um tem a sua verdade. Não dá para ter uma absoluta. E ainda chegam uns para dizer assim, mas se a verdade é relativa, não é absoluta, então dizer que ela é relativa não é torná-la um conceito absoluto. E aí o ser humano fica já, né, numa doidice. Mas fato é que cada um quer ter a sua verdade. Cada um, as pessoas não querem se submeter a uma verdade. E eu pergunto aqui pro meu amigo Oscar, que eu nem sabia, mas deu aula de filosofia. Olha que interessante, ó. Então isso aqui vai até casar de forma interessante aqui, ó. Numa era onde cada um tem a sua verdade, Oscar, como que a Bíblia pode servir como base sólida e imutável no meio de tanta incerteza cultural? Esse é o principal ponto. Quando a sociedade vai relativizar a verdade, a ideia é que o ser humano se afaste da Bíblia. A Bíblia traz os conceitos da origem do ser humano, a Bíblia traz a origem do universo, do planeta Terra. Então, a partir do momento que Satanás incute na cabeça do ser humano de que a Bíblia não pode ser encarada como uma verdade absoluta, agora o ser humano passa a buscar essa verdade. Então, lá no século V, a filosofia ela começa essa busca pela verdade, observando a natureza. É engraçado que esses filósofos do passado, todos eles, ao observar a natureza, todos vão chegar a uma verdade, que existe um Criador. Tudo que tem que ter sido feito por alguém. Não pode ter surgido ao mero acaso. Então a Bíblia contém a verdade. Só que, por exemplo, juridicamente falando, não existe verdades fora dos autos do processo. Então, é por isso que normalmente você vê alguém falando assim, isso aí não pode ser usado como prova no tribunal. Se você descarta aquela prova e ela não entra no processo, então não existe aquilo. Então perceba, a Bíblia fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Já por conta disso. Porque mesmo tendo acontecido, mas por não fazer parte dos autos, não pode ser encarado como uma verdade. Então, perceba, toda a cultura hoje é baseada numa ideia de tirar você da Bíblia. A Bíblia traz toda a verdade. Tudo que tem na Bíblia aconteceu, tudo que tem no Novo Testamento já aconteceu e algumas coisas vão acontecer. Só que, a partir do momento que eu trato que não existe uma verdade absoluta, a Bíblia já cai por terra. Porque se não existe uma verdade absoluta, tudo que está registrado dentro dela, a gente vai duvidar, vai questionar. Então, hoje, a cultura e a sociedade quer tirar você da Bíblia. Aí volto a falar, prioridade. Se você não focar na palavra de Deus, a cultura vai determinar o seu estilo de vida. E aí, culturalmente falando, a verdade vai ser o que for melhor para você. O que for melhor para mim é verdade. O que for melhor para você vai ser a sua verdade. A palavra de Deus traz a verdade. O que é melhor para todos. Cristo nasceu, viveu e morreu para nos salvar. Isso é uma verdade absoluta. E cria um link até com o que o Janus falou, porque se a gente vai estudar influenciado por isso, a gente vai querer que a Bíblia se adapte ao que eu quero. E não ser a verdade. Tem um verso aqui, ó, 2 Pedro 3,16, que eu achei ele forte, pesado. Diz assim, ó: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Se eles soubessem o mal que eles estão fazendo em deturpar a palavra de Deus,
sabe? Essas falsas teorias de que, cara, você é o Senhor da sua vida, deixando de lado o assentos do Senhor, deixando de lado a vontade do Pai. A humanidade vai caminhando ladeira abaixo, sabe? Perde a referência, perde propósito. Perdeu o propósito, tá perdido. Tá perdido. E, continuando nesse tema da Bíblia, ela se apresenta também como algumas figuras de linguagem. Então, o próprio verso da semana, que nós temos, que é o verso ali para basear o estudo, ele fala que a Bíblia é uma espada de 2 gumes, né, que é capaz de separar ali juntas e medulas. Fala que é o nosso alimento, né, aquilo que nós necessitamos para a nossa manutenção. E tem um provérbio que diz, como eu não sei a fonte, a gente diz que é um provérbio chinês. Então, encaixa para todo mundo aí, é um provérbio chinês, que diz assim, ó, aprender e não revisar é como semear e não colher. Ou seja, você precisa estudar e revisar aquilo que você estudou. Aí eu pergunto aqui para o meu amigo Jeanson, por que nós mantermos uma constância de estudo, estudar, voltar no texto, né, como a própria igreja nos ajuda com o que nós chamamos de ano bíblico, né? Ou reavivados por sua palavra, você vai ler constantemente. Por que esse estudar e reestudar, revisar, ele se torna mais importante do que você dizer assim, ó, vou fazer agora um grande estudo de uma vez só e depois passo um tempo sem estudar porque, nossa, estudei demais agora. Foi um tantão de estudo agora e passa um tempo. Por que a primeira opção é melhor? Passa até mal. Mas, às vezes a gente tem a tendência de achar, né, que a vida espiritual ela vai crescendo por picos, né? Mas é um processo contínuo. Já viu aquelas frases assim, né? Tomou decisão pelo coração e não pela razão? A gente fica emocionado com alguma coisa, a gente vai numa semana de oração que foi fantástica. O pastor pregou muito bem, só que a gente ficou só emocionado. Nossa, foi lindo a mensagem musical. Hoje tivemos uma programação linda na igreja, foi maravilhoso, que bênção, né? Aí você fica todo assim. E aí você não medita, você não lê, você não busca, você não faz o dever de casa, igual está em Salmos 1, verso 2, né? Antes do seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sabe, buscar mesmo na palavra de Deus assim, um estudo contínuo, para que essa constância, essa continuidade vai formando uma base, assim, uma casca, que pode vir vento forte, pode vir tempestade, pode vir dificuldade, provação, a gente vai estar firme, inabalável. Deus não planejou a gente para um relacionamento ocasional, diário. Então, que nem ele, o professor Oscar, de novo, vou usar. Vou acordar 1 hora antes e vou ler quantos capítulos eu puder, que eu quero acabar a Bíblia rapidinho. Seria um desperdício de tempo, né? Você tem que planejar ali um estudo, entender, compreender o que o texto diz. E esse relacionamento diário, constante. E aí depois que aprendeu, nossa, agora a parte mais difícil é colocar em prática, né? Eu li, eu entendi, compreendi, e agora vem a prática. A plantinha, você pega uma planta assim, linda, né? Deixa ela sem água, deixa ela sem tomar um pouquinho de sol, sabe? Ela tem que ser cultivada, tem que ser, sabe? A minha esposa tinha uma samambaia em casa, ela chegava lá, molhava a samambaia, ficava falando com elas. Oi, minha princesa, tal. Eu, o que é isso? Tá conversando com a samambaia? Mas assim, as plantas, elas têm vida. Reagem. Elas reagem. E aí, se você isolar ela, não coloca água, deixa ela largada lá, 1 hora ela vai morrer. 1 hora ela vai sucumbir. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tem que ser regado, tem que ser nutrido. Sem um estudo isolado. Eu vou estudar essa semana, depois passa um mês e estudo de novo. Não, uma constante, assim, para você ter uma base estruturada e você não balançar com as tempestades que sempre vêm. Sempre vem e é certo que ela está chegando. E já fazendo uma outra ponte,
Ah, não, mas antes eu quero falar com o meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, que não esqueça de compartilhar esse vídeo com seu familiar, com seu amigo, seu parente, uma pessoa que você gosta bastante, você fala assim, poxa, esse assunto é importante para essa pessoa. E curte também o nosso vídeo. Esse é um ministério que nós temos que ajuda também as pessoas a se encontrarem com Deus, a receberem Jesus na sua vida. Então essa sua contribuição é muito importante para a gente, ok? Então compartilha, deixa aí o seu like, que vai ser muito bom para a expansão do Evangelho. Sabe o que é legal também, Felipe? Por não? Em sala de aula a gente trabalha muito isso, né? A repetição, ela fortalece o aprendizado. Correto. A repetição, ela vai fortalecendo o aprendizado. O relacionamento se constrói com frequência, né? Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu queria vê-la sempre, né? E aí nós começamos a conversar. Eu falo também com meus alunos que hoje o namoro está muito aquém, muito fora do padrão do que realmente é importante no namoro. Diálogo, conversa, conhecer. Como é que eu vou conhecer uma pessoa sendo que eu não converso com ela? Como é que eu vou aprender se eu não me relaciono com a palavra de Deus, se eu não leio? Como é que eu vou entender, sabe, os planos de Deus, a mensagem dele para mim, sendo que eu não estou buscando? Como fica vazio. Ela nos apresenta Jesus, Nos né? apresenta Jesus. Através dela que a gente vai conhecer. Perfeito. E a gente vê que como o nosso coração estiver, é que vai mostrar assim, a nossa disposição por discernimento espiritual, para compreender aquilo que a palavra quer nos dizer. Eu até anotei aqui, ó, a gente precisa de ter pessoas que também nos auxiliam, pessoas que nos ajudam nessa caminhada. E quando a gente vai à Bíblia, a gente busca algumas transformações para a nossa vida. Eu até botei aqui, o autor da lição, ele trouxe um comentário que dizia o seguinte, eu achei bem interessante. Talvez a transformação não seja visível de um dia para o outro. Muitas vezes ela acontece aos poucos, de forma quase imperceptível, mas ela acontece. É impossível ter contato com a palavra, ter contato com Deus e não ser transformado. E eu pergunto para o meu amigo Janderson, como não desanimar quando sentimos que não mudamos do dia para a noite? A tendência nossa, né? Ele faz a promessa no início do ano, eu vou fazer tal coisa, eu prometo. Aí, Esse ano vai ser diferente. Vou fazer o ano bíblico, aí chega lá em Deuteronômio, para, né? Aquele desânimo, né? Mas assim, a Bíblia deixou para nós, Filipenses 1,6, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Cara, é uma promessa, sabe? Não desanima não. Não deixa as atrocidades da vida te diminuir, fraquejar. Crescimento leva tempo. Toda mudança gera transtorno. Você vai reformar uma casa, você fala, nossa, que poeira, que bagunça, tal, mas depois você, quando entrega que está pronto assim, você vê, nossa, ficou do jeito que eu queria, que bom. É só ter paciência. Às vezes a gente não percebe, né, a nossa própria evolução, porque a gente está tão preocupado em querer chegar lá. Para você chegar lá no final, você tem que dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Uma escadaria tem uns degraus ali, ó. Não dá para você pular do primeiro para o último, um degrauzinho de cada vez. Então, assim, Deus está agindo, a gente precisa confiar em Deus. Acho que um tempo aí eu preguei na igreja do Bosque, um sermão, e aí conta ali a história de Pedro, quando estava preso. Herodes estava lá mantendo ele, queria matar ele, e os irmãos estavam orando pela libertação dele. Enquanto os irmãos estavam orando ainda pela libertação dele, Deus já estava agindo. Eles orando em casa e Pedro já estava batendo na porta lá. Abre a porta que eu já fui liberto, Deus já me libertou. Se os irmãos quiserem conferir, está em Atos ali, esse texto maravilhoso. Confia em Deus, sabe, ele já está agindo. Confia no processo, faça tudo certinho, lê, confia que Deus vai falar contigo, seja humilde para receber, e Deus, enquanto você está descansando, Deus está trabalhando, Deus não para, e Ele está agindo. Muito bom, então Deus está trabalhando, Deus está agindo, e isso precisa refletir, as pessoas precisam ver isso na nossa vida. Uhum. Tendo contato com a palavra, a nossa vida,
ela precisa também começar a apresentar mudanças. E tem uma frase que é muito que fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. E se a gente tem contato com a palavra, nós vamos estar cheios da palavra de Deus. E eu pergunto aqui para o meu amigo Oscar, porque é um desafio para a vida do ser humano. Então, não é só porque somos cristãos, temos contato com a palavra, que não existe lutas e desafios. Nós precisamos vencer o nosso eu todos os dias. Mas eu separei aqui um pensamento e uma pergunta, Oscar, para você compartilhar com a gente. Como que a nossa falta de prática daquilo que a gente tem com a palavra, o nosso viver cristão, como essa falta do viver cristão pode afastar pessoas da verdade que precisam conhecer? Tem uma coisa que eu sempre digo para meus alunos, que tem sempre alguém te observando. E se você for cristão, com certeza tem alguém te observando. Hoje eu fiz uma meditação com meus aurorianos. Eu vou ler tal trecho aqui com vocês. Está lá em 1 Samuel 17, 37. E é Davi respondendo a Saul. E ele fala assim, ó: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Era um gigante. Todo mundo estava com medo, menos Davi. Por quê? A boca dele falou que o coração dele estava cheio de Deus. Ele confiava em Deus. Deus livrou ele de perigos. E aí, quando Saul ouve ele falando isso, fala assim, não, então vai enfrentar o gigante. Que Deus seja com você. Então perceba, a influência que ele gerou no rei e nas pessoas que estavam ao seu redor. Então, muitas das vezes, nós carregamos a imagem de um cristão, né? De um determinado departamento ou de um determinado cargo. Você carrega isso é inevitável. Ali está o ancião da igreja, ali está o professor. Então, as pessoas estão vendo, estão te observando. E agora o seu comportamento é de acordo com a Bíblia, é de acordo com o que o seu coração está cheio. Se você é alguém que tem a palavra de Deus, as pessoas vão ver isso em você. As pessoas notam, elas falam, você é diferente, você não é igual a todo mundo. Né? Eu sempre digo para meus alunos, o maior elogio que eu posso receber é quando alguém pergunta se eu sou cristão. Isso quer dizer que eu estou refletindo aquilo que eu sou. Eu não preciso sair por aí dizendo, sou adventista, sou cristão. Os meus atos, o meu comportamento, aquilo que eu falo, vai demonstrar quem eu sou. E aí, agora eu não sou bom cristão, o cara vai olhar para mim e vai falar, eu não preciso disso aí, porque eu estou bem melhor que ele. Vou ficar aqui onde eu estou. O Oscar age igual eu ajo, não tem diferença. Então, vou ficar onde eu quero estar e vou ficar por aqui. Esse é o ponto. Né? Não apenas nós nos tornamos a luz, né? A palavra de Deus é o caminho e a verdade. Se você usa a palavra de Deus, você vai refletir esse caminho, essa verdade. Eu não sou a verdade, eu não sou o caminho. Mas, se eu acredito em Deus, as minhas palavras, os meus atos vão revelar esse caminho, essa verdade, que é a Bíblia. Perfeito. Então, a minha vida vai levar alguém a Cristo e, ao mesmo tempo, a minha vida pode fazer pessoas se perderem. E isso é algo a se pensar. Né? Os meus atos, o que eu faço, o que eu falo, eu posso salvar alguém, como eu posso levar alguém à perdição. Nós, como você falou, inevitavelmente nos tornamos referência, né? Exato. E dentro de tudo isso que nós vimos hoje aqui, sobre a palavra, eu até separei esse tema para a gente poder falar dele aqui junto. Se uma pessoa expressa o desejo, olha, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero aprender sobre Jesus, eu quero ter contato. Por onde vocês orientariam ela a começar, a iniciar? Falar assim, tenha um contato então dessa forma, ou por aqui, por ali. Como que vocês orientariam a pessoa? Na nossa igreja aqui no Bosque, a gente tem
classe de estudo da Bíblia, é um bom início já. Porque assim, se você é alguém que não conhece nada, a gente lembra logo da escola, né? A criança vem para a escola, não sabe ler, não sabe escrever, ela não sabe por onde começar. Então a professora começa ensinando as letras, cada letra. Minha filha tem 5 anos e aí ela pega assim, quando ela consegue ler, ela, papai, corre aqui, eu li. Vem ver, ó, tá escrito isso e isso. Muito bem, minha filha. Então assim, a mesma coisa com a palavra de Deus. Se eu nunca tive contato com ela, não adianta eu abrir e achar que eu vou entender tudo que eu estou lendo. A gente lembra logo do etíope, estava lá, E Filipe foi era lá. alguém instruído, era alguém que tinha conhecimento, trabalhava cuidando das finanças, era um cargo importante e ele sabia, mas não entendia. E Filipe fala, ó, é isso, é isso. Então eu quero ser batizado. Né? Então, é importante. Se você quer aprender sobre a Bíblia, procure uma igreja adventista. E lá nós temos instrutores bíblicos para te auxiliar, para te ajudar. Tá sem tempo? Entra aí no WhatsApp da Novo Tempo, ela vai te ajudar também no estudo da palavra. Perfeito. Não adianta você querer dar desculpa. Todo mundo tem uma Bíblia em casa hoje. Uma curiosidade histórica sobre a Bíblia, né? Eu estava lembrando disso até hoje de manhã. Quando a gente estuda sobre a Bíblia, o povo hebreu, a Bíblia foi escrita numa língua que não era uma língua tão falada na época em que ela foi escrita. Mas quando a Bíblia foi revelada, era a língua mais falada da época. Então, é óbvio que Deus está por trás disso. Você tinha uma língua que quase ninguém conhecia, onde Moisés começa a escrever nessa língua, e anos depois, quando isso é revelado, é a língua mais falada no tempo, naquele período. Então, você começa a ver a ação de Deus. Hoje é a mesma coisa. Se você quer entender a palavra de Deus, quer ler a Bíblia, se você buscar, Deus vai colocar alguém no seu caminho, vai te colocar os meios para que você possa aprender. O que não dá é para abrir ou deixar ela aberta lá num salmo como um amuleto. Isso não funciona. Né? O nosso estudo deixa isso bem claro. A Bíblia não é um amuleto. Se você quer estudar a Bíblia, tem os vários caminhos, tem as maneiras e peça sempre a direção de Deus. Você, meu amigo, Jean Anderson. A palavra de Deus, ela transforma, né? Os meus amigos, assim, eu estou dando estudo para um grupo ali de alunos, e eles perguntam, professor, eu queria ler um livro, eu queria ler a Bíblia, por onde eu começo e tal. Uma vez, estava vendo um sermão de um pastor muito querido, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, o que eu faço, pastor? O pastor falou assim, leia a Bíblia. Leia. Lê sem vontade. Lê sem vontade. Lê sem vontade, que aí a força, o Espírito Santo, o poder de Deus, a força do Espírito Santo vai começar a moldar você, vai te fazer interessar por aquilo. Não vai ficar parado lá na genealogia, né? Que gerou aqui, que gerou ali. Começar ali, você não vai encontrar muita coisa interessante. Tem gente que gosta. Às vezes eu estava achando uns nomes ali bem interessantes. Mas assim, uma leitura deliciosa de se fazer, o livro dos Salmos. Começa com o livro dos Salmos ali, ó, tantas promessas, tanta coisa maravilhosa que Deus fez na vida de Davi, e ele cantando isso pra gente, isso é maravilhoso. Um verso que eu sempre indico para todos os meus amigos, meus colegas, os meus alunos, Filipenses 4, verso 8. Tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que for de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, conselho para as pessoas, ocupem as suas mentes com coisa boa. Onde eu vou achar uma coisa boa aqui? Palavra de Deus. Eu quero começar o Novo Testamento. Começa. Novo Testamento, começa com a história de Jesus. Olha que maravilha. O poder transformador ali da vida de Jesus, o ministério dele, os milagres, todo o contexto que está em volta. Nossa, nós estamos gravando esse episódio aqui num período de Páscoa, né? E aí a gente relembra muito o sacrifício de Jesus, a morte dele, o que ele se doou por nós. Isso mexe demais com o emocional da gente. Aí a gente pega e confirma isso na palavra.
encontra textos, fundamenta, fica firme, solidifica ali a nossa fé. Então, eu estou precisando de conselhos. Nossa, eu preciso de muitos conselhos, porque minha vida está... Vai para Provérbios. Pega Provérbios e, destrincha Provérbios. Eu estou com dificuldade aqui de entender o que Deus quer para mim ali. Eu não sei como que a minha origem, quem é Deus. Gênesis. Vamos para Gênesis. Entender como Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança dele, criou todas as coisas, o universo, como fez o homem e a mulher, tal, o propósito da criação. Então, para cada tema, cada dúvida, você tem um livro na Bíblia que vai te encaixar. E aí depois, quando você terminar de ler tudo, você fala, nossa, eu estou mais preparado. Vamos de novo, porque eu gostei. Né? Não estou afim, leia. E eu não sei por onde começar. Começa por qualquer um, que o Espírito Santo vai se encarregar de fazer o resto. Tem que ter a minha parte. Eu fazendo a minha parte, o Espírito Santo se encarrega de colocar palavras, versos, textos, experiências fantásticas. A gente vai ler a história de Davi, a história de José, e vai ler a história de Moisés, e vai de Maria. Nossa, a gente fica fascinado. Falo, nossa, esses dias eu estava lendo lá o livro de Crônicas, esses dias não, faz um tempinho já, né, esses dias. Josias, olha o papel fundamental que esse rei teve. Eu só descobri isso depois de muito tempo. E aí eu achei a história dele fantástica, o que ele fez pelo povo de Israel. A Bíblia relata que não houve um rei, não teve um, não se levantou outro depois. Então, sim, a gente aprende muita coisa com a palavra de Deus, muita coisa mesmo. Conselho, leia. Amém. Busca. Perfeito. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Poxa, meus amigos, chegamos ao fim desse episódio. Poderíamos aqui continuar falando muito sobre a palavra de Deus, mas chega o momento de terminarmos. E a Bíblia é esse livro extraordinário, mas não apenas um livro, é a palavra do próprio Deus, que não quer apenas enfeitar a sua estante, mas quer transformar a sua vida. E olha, ainda teremos muitos encontros para falarmos sobre crescer no relacionamento com o nosso Deus. Hoje terminamos esse episódio, mas na próxima semana terão aqui mais 3 pessoas especiais que estarão te ajudando nesse estudo semanalmente. Vamos finalizar com uma oração e eu peço ao nosso amigo Giannis que possa orar para podermos terminar aqui esse nosso momento e logo assim estaremos terminando e deixamos aí um até breve, ok? Por favor, Giannis. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui meditando, estudando sobre algo tão importante e essencial para a nossa vida. A Tua Palavra. O Senhor deixou para nós cuidadosamente ali, usando profetas, reis, pescadores, pessoas com cultas e pessoas também com não tanta instrução, mas com mensagens poderosas, porque são mensagens que vieram do céu. Obrigado porque a Tua Palavra nos transforma hoje e nos ajude, ó Pai, através da leitura desse livro tão precioso que é a Bíblia, sermos pessoas transformadas, capazes de influenciar pessoas por este mundo afora. Que cada pessoa que estiver escutando esse programa, escutando essa oração, possa sentir o desejo no coração de ser um fiel leitor, estudioso e praticante da Tua Palavra. Eu te peço e agradeço no doce santo nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, amigos.